Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O IBGE iniciou nesta semana a PNAD Covid, uma pesquisa inédita. Por isso, eu converso hoje com o coordenador do Censo 2021, Paulo Hamester. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Paulo, explica pra gente primeiro o que é e como funciona uma PNAD. Bom, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela é realizada no IBGE desde 2011. Né? E depois do censo demográfico, é o principal levantamento a nível domiciliar do IBGE. É uma pesquisa domiciliar e amostral. Aqui na nossa região, né, na nossa abrangência de Lajeado, ela é realizada em torno de 12 municípios. Aí a gente vê que é uma amostragem, ou seja, ela não é realizada em todos os municípios e também não é realizada em todos os domicílios. E essa seleção de quem vai responder à PNAD é uma seleção aleatória. Não pode ser uma seleção intencional, eu quero fazer nessa residência, senão perde o sentido da amostragem, né? É um sorteio, uma seleção aleatória dentro de áreas que a gente chama de setores pré-determinados, e dentro dessas áreas, em alguns municípios, então, essa seleção aleatória de domicílios. Então, a PNAD, realizada desde 2011 pelo IBGE, o principal indicador que a PNAD produz é o índice de desemprego. Né? Agora, então, de forma inédita, temos a PNAD Covid, né? É muito semelhante à PNAD, mas com foco principal na pandemia, né, nessa situação atual que a gente está vivendo. É uma pesquisa nova, nós podemos dizer, que surgiu agora justamente por causa do momento que a gente vem passando. Exato, é um levantamento novo, então traz também o nome de PNAD, porque é a mesma sistemática, né, de amostragem domiciliar, porém com perguntas voltadas à pandemia, né, do coronavírus. Então, a PNAD Covid, ela vai trazer indicadores tanto na ótica da saúde, quanto na ótica do mercado de trabalho. Né? E a PNAD Covid é uma pesquisa em parceria com o Ministério da Saúde. Né? Então, esses dados, principalmente os dados relacionados à ótica da saúde, são de muito interesse do Ministério. Né? Porque dentro do questionário da PNAD Covid, a gente tem um bloco específico voltado à questão da saúde, à questão da pandemia. Então nós temos perguntas, por exemplo, para os moradores dos domicílios selecionados, se algum deles apresentou sintomas de síndrome gripal na semana anterior à semana que a gente está ligando. A semana de referência da pesquisa é sempre a semana anterior, né, os últimos 7 dias. Então, algum dos moradores apresentou sintomas de síndrome gripal. Quais sintomas? Febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, etc. Né? Apresentando sintomas, o questionário pergunta se a pessoa procurou auxílio médico, posto de saúde, hospital, consultório particular. E se não procurou auxílio, é perguntado que atitude a pessoa tomou em relação a esses sintomas. Né? Algumas das perguntas no bloco de saúde. Não há perguntas específicas sobre coronavírus, mas sim sobre sintomas de síndrome gripal que podem indicar sim, né, uma incidência então, aí, de casos do coronavírus. E esses dados então, específicos sobre a saúde, sobre os sintomas, são muito importantes para o Ministério da Saúde. Por quê? Porque a pesquisa é realizada em todo o país. Né? A nível nacional, a gente aplica os questionários da PNAD Covid em mais de 3 mil municípios, né? E nesses 3 mil municípios, em torno de 200 mil questionários, 200 mil domicílios selecionados em todo o país. Então é uma amostra muito grande, né? E que vai dar uma visão geral assim, para o Ministério da Saúde sobre a distribuição no território nacional de pessoas com sintomas, né, da síndrome gripal, que poderá indicar então a incidência de casos do Covid. Né? O grande objetivo desses questionamentos é estabelecer um panorama do impacto da pandemia nas cidades. Nas cidades, não necessariamente. Né? A pesquisa ela tem uma amostra grande, mas como ela não é feita em todos os municípios, eu não tenho como gerar indicadores a nível municipal.
né? Mas a nível nacional e estadual, sim, né? Então eu vou ter bons indicadores a nível de país e a nível de estados, né? A PNAD não gera dados a nível municipal, certo? A outra ótica é a ótica do mercado de trabalho, né? Então, se por um lado eu tenho um bloco específico que levanta essa questão de síndrome gripal, sintomas e etc. Por outro lado, eu tenho um bloco específico no questionário sobre o mercado de trabalho. Muito se fala, né, do impacto da pandemia no setor econômico, desemprego, etc. Então, esse outro bloco do questionário vai levantar isso. Para os moradores com mais de 14 anos de idade, se estava trabalhando na semana de referência, se não estava, por que não estava, estava afastado em função do coronavírus, né? Estava em isolamento social, em quarentena, manteve o seu emprego apesar de estar em quarentena, manteve os rendimentos, teve redução dos rendimentos, né? Estava em home office. São perguntas no bloco de trabalho, né, e rendimento, que vão então também gerar indicadores nesse sentido, né? Quais os impactos da pandemia na vida da população em relação a trabalho e rendimento, né? Vocês já sabem em torno de quantas pessoas serão entrevistadas? Porque você dizia que é uma pesquisa de amostra. Sim, 200 mil domicílios a nível nacional, né? Então, daqui a pouco, colocando uma média de 2,5, 3 moradores, né, por residência, né? Então, talvez chegue a 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, né? No estado do Rio Grande do Sul, serão 12 mil domicílios entrevistados, né? E na nossa abrangência aqui da agência de Lajeado, serão 200 domicílios, tá? Isso dentro do mês de maio, 200 domicílios. Tá? No mês de junho, a gente volta a entrevistar os mesmos 200 domicílios. Em julho, novamente, os mesmos 200. Então, a gente tem um acompanhamento durante algum período do ano que não está bem definido ainda, né? 3 meses é certo, maio, junho e julho, mas talvez se estenda mais. Então, a pesquisa, ela se distribui, as entrevistas, essas 200 entrevistas que a agência Lajeado vai fazer, serão aplicadas todas dentro do mês, mas em todos os meses, né, pelo menos maio, junho e julho, a gente volta a entrevistar as mesmas pessoas. Então há uma espécie de um acompanhamento contínuo nesse período. E como funciona a definição das cidades que vão receber, ou as localidades, talvez bairro, linhas? Sim, essa definição de município e de localidade parte lá do Rio de Janeiro, da central do IBGE, né? E é necessário que haja essa distribuição da amostra, que ela pegue todas as realidades sociais, tá? A nível de país e de estado. Então é necessário que eu tenha municípios. Normalmente a amostra ela se distribui de acordo com a questão de renda, né? Renda domiciliar. Então é necessário que pegue municípios e localidades com baixa renda, renda média, renda alta. O IBGE não usa esse conceito, mas a gente pode dizer classe baixa, classe média, classe alta, né? Então é necessário que a amostra pegue municípios e localidades que retratem todas essas diferenças, né, de rendimento domiciliar, né? Tanto em área urbana como em área rural. Né? Então, a nível nacional, tem uma amostra que retrata toda a realidade, né, em relação a rendimento domiciliar. E aí, então, aqui na região, nos nossos 24 municípios onde a gente atua, eu tenho questionário da PNAD Covid em 8 municípios, em 1/3 dos municípios. Tá? E esses 200 questionários estão distribuídos nesses 8 municípios. Tá? Não sei se posso citar os 8 municípios. Por favor. Então, Arroio do Meio, Estrela, Encantado, Lajeado, Teutônia, Forquetinha, Vespasiano Correia e Colinas. Tá? Esses são os 8 municípios que recebem agora o nosso contato, né, para a coleta da PNAD Covid. Quais foram os domicílios selecionados dentro desses 8 municípios?
De modo geral, esses 200 domicílios selecionados já responderam à PNAD entre o final de 2018 e o início de 2019. Então são domicílios que já receberam a visita do IBGE, né, há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, para responder à PNAD. E agora voltam então para a amostra para responder a PNAD Covid. Aí eles vão questionar, mas por que não selecionam outros domicílios? Seria o ideal selecionar outro, até para não desgastar o informante, de novo na minha casa, né? Mas como a PNAD Covid agora ela é feita somente por telefone, em função da pandemia, domicílios que já responderam à PNAD, a gente tem a informação de telefone, né? Domicílios novos, vou selecionar um novo domicílio. Para este eu não tenho o número de telefone, então eu não teria como aplicar o questionário da PNAD Covid. Por isso que a seleção volta para uma amostra da PNAD de um ano e meio atrás. Nosso ouvinte, então, que há 1 ano e meio atrás recebeu a visita do IBGE, já pode ficar preparado que vai receber a ligação de algum funcionário. Exatamente. E não é o ideal uma coleta por telefone, né, em função da segurança, né, da identificação, né, porque quando a gente faz a coleta presencial, nós estamos com o veículo do IBGE, com colete, com crachá, com equipamento de coleta, tudo identificado, né. Por telefone, a gente entende perfeitamente, né, a pessoa que vai receber o nosso contato vai desconfiar, não vai ter certeza, será que é o IBGE mesmo, não é um golpe? E a gente entende essa situação, mas é o que a gente propõe para o momento, né? Para uma questão de segurança nossa e do informante em relação à pandemia. Imagina um entrevistador agora passando em 200 domicílios, né? Tendo contato presencial com 500, 600 pessoas, passando de casa em casa, né? Mesmo com todo cuidado, com máscara, com álcool gel, é um risco, né? A recomendação é que se fique em casa, então o telefone torna tudo mais fácil. E vale ressaltar que o entrevistador não vai pedir nada do tipo de conta bancária, alguns dados, não tem nada referente a isso, o que também o nosso ouvinte pode ficar em alerta. Exato, não é solicitado nenhum número de documento, né? Não é pedido o CPF da pessoa, RG, e dados bancários com certeza não, né? O dado talvez mais delicado que a gente levante é o dado de rendimento, renda, né? Que é muito importante para a pesquisa, né? Mas além disso, né, nenhum tipo de documento é solicitado. Existe alguma forma de verificar a identidade do agente do IBGE? Sim, nós temos hoje 3 ferramentas principais no qual é possível então verificar a identidade. Temos o e-mail da agência, né? O telefone fixo está desativado, está ativo na verdade, mas não há nenhum servidor na agência, todos estamos em home office. Mas então através do e-mail da agência é possível, é o aglajeado@ibge.gov.br. Temos o 0800, nossa central no Rio de Janeiro, né? O 0800 721 8181, né? A pessoa liga, a ligação gratuita, e fornecendo a identidade, o número da matrícula, o CPF do entrevistador, é possível verificar a identidade. E também, então, um site específico, da mesma forma como o 0800, com identidade, CPF, matrícula do entrevistador, é possível consultar, que é o respondendo.ibge.gov.br. Então, e-mail, 0800 e site. 3 formas de verificar a identidade do entrevistador. E aqui na região, na nossa área aqui, são 4 pessoas. 3 pessoas principalmente que estão entrando em contato, e eventualmente eu também, como supervisor dessa pesquisa, eu acabo contatando com o informante. Caso a pessoa que está em casa recebe a ligação e é um momento em que ela está atarefada, não é possível conversar naquele momento, é possível fazer um agendamento? Sim, faz um agendamento. Os entrevistadores, então, estão trabalhando inclusive em horários alternativos, né? Eles fazem o primeiro contato, não sendo possível naquele momento, se agenda daqui a pouco para o horário do meio-dia, para a noite, para as 18 horas, para as 19 horas, talvez para o sábado, né? Por que não? Quando for melhor para o informante, né? Mas é importante que atenda, que às vezes são poucos os casos, mas acontece, a pessoa se identifica, fulano do IBGE, a pessoa desliga o telefone, né? Então tem um pouquinho de paciência, escuta o que a gente está trazendo, né?
e aí agenda para um outro horário. A entrevista leva o quê? Varia muito de acordo com o número de moradores no domicílio, mas em torno de 15 minutos. Dificilmente mais do que isso é a duração da entrevista. E é muito importante em função de ser uma amostragem. Então, você vê que aqui na nossa área, 200 entrevistas é um número pequeno, né? Mas cada entrevista representa outras 500. Então, se eu deixo de entrevistar um domicílio, é como se, num censo, por exemplo, eu deixasse de entrevistar 500. Então, se perde muita informação, né? E isso, o entrevistador trabalha em horários alternativos quando for melhor para o informante. Inclusive, o entrevistador talvez faça um contato prévio com o WhatsApp, né, já buscando um agendamento, né? Então, são várias as possibilidades. E, bom... Paulo, a gente dizia que essa pesquisa já iniciou essa semana. Quais são as localidades que estão recebendo esses contatos? Isso, iniciamos a coleta na última segunda-feira, né? São 8 municípios, 200 entrevistas agora no mês de maio. Mas, porém, essas 200 entrevistas, elas se distribuem durante as semanas do mês. Então, agora, nesta semana, que iniciou na segunda e a gente tem até agora o sábado para concluir, nós temos 42 entrevistas em 2 municípios. Tá? Então, são 14 entrevistas na linha Santo Antônio, interior de Colinas, né? E 28 entrevistas aqui em Teutônia. São 14 no bairro Teutônia e 14 no bairro Centro Administrativo, né? Essa é a distribuição dessa semana, né? Colinas e Teutônia. Na semana seguinte eu ainda não tenho a distribuição, mas daqui a pouco também serão 2, 3 municípios, mais 40 entrevistas, né? A partir de semana que vem a gente comunica o nosso ouvinte das localidades. Exato, já repasso a informação. E ao mesmo tempo está rolando a PNAD também. A PNAD não para, a PNAD normal que a gente chama, né? Essa segue da mesma forma, também com 14, 28 entrevistas por semana, né? Essa semana em que iniciou a PNAD Covid, a PNAD fez uma parada. Mas na semana que vem eu terei PNAD Covid e PNAD. Então eu terei as 2 pesquisas sendo realizadas ao mesmo tempo em áreas diferentes, que a gente vai comunicar também. Semanalmente a gente comunica em quais áreas a gente está atuando, né? Sempre por telefone. Perfeito. No momento, nosso ouvinte aqui de Teutônia, do Centro Administrativo, e do bairro Teutônia, que já receberam há cerca de 1 ano e meio atrás o contato do IBGE, pode ficar ligado que se algum telefone estiver te ligando insistentemente, é o IBGE querendo fazer a pesquisa PNAD Covid. Exato. Às vezes a gente parece ser um pouco chato, né? Mas realmente a gente insiste, porque é importante, né? Então daqui a pouco, durante o dia, o entrevistador faz 3, 4 tentativas para o mesmo número, né? E eu imagino o informante, mas de novo esse número, de novo, então quem sabe atende. Não é um DDD de fora, né? É um DDD daqui, é um 51. Né? Às vezes a gente recebe muitas ligações do 11, São Paulo, 61, né? De outros estados, e realmente eu fico desconfiado, né? Mas normalmente eu atendo, né? Porque pode ser, eu já deixei de atender ligação do meu banco, né? Haviam clonado meu cartão de crédito e era o meu banco me ligando e eu não atendi, né? Então pode ser importante, não custa atender, não é nenhum risco atender a chamada e ver do que se trata, né? E se ainda assim tiver alguma dúvida, faz o agendamento e verifica a identidade. Exatamente, né? Faz o agendamento e nesse período, vou agendar para o final da tarde. E nesse tempo, consulta a identidade do entrevistador, né? É muito importante que o nosso ouvinte atenda e responda corretamente também as perguntas. Não é responder qualquer coisa, é falar a verdade, né? Exato. O IBGE já existe há mais de 80 anos. O IBGE é um órgão de Estado, não é de governo. Entra governo, sai governo, o IBGE continua, né? Tem uma credibilidade construída nesse período e é a fonte oficial de dados, né? Qualquer dado que você precisa, a primeira instituição que vem em mente é a IBGE. Vamos pesquisar no IBGE. E os dados coletados são sigilosos, né? E são resguardados por lei federal, né? Esses dados são usados somente para fins estatísticos, né? E o dado desses 28 questionários de Teutônia, eles vão compor, né,
vão ser contabilizados junto com os dados do restante do país para gerar um indicador, né? Quantas pessoas estão, qual o percentual de pessoas com sintomas de síndrome gripal, qual o percentual de pessoas que perdeu renda desde o início da pandemia, né? Então são dados muito relevantes e é importante que a pessoa preste a informação corretamente, porque o dado vai ser utilizado só para aquela finalidade, para a estatística. Paulo, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Até, a gente agradece o espaço.